Olá, irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre crescimento espiritual. Um tema muito propício, principalmente para os tempos que nós vivemos. Na aula passada, nós estudamos sobre os lírios, né? E aprendemos muito sobre como o lírio cresce, quando Jesus diz que os lírios crescem. E hoje nós vamos trabalhar dois textos, tá? Da Bíblia. Ah, um deles eu aprendo muito com eles e com ele, e a gente explora esse texto há bastante tempo aqui na nossa igreja. Os irmãos vão perceber isso. E o outro não é tão falado assim, não é tão estudado, mas os irmãos vão ver que a gente consegue aprender muita coisa aqui, tá? Então, antes da gente começar, vamos orar, como sempre fazemos, pedir ao Senhor que nós possamos direcionar esse tempo, né? Que nós possamos aprender aqui nessa noite, que a nossa mente possa ser expandida. Amém? Vamos orar então. Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Grande é o Senhor, grande é o teu nome. Te amamos, Jesus. Amamos pelo que o Senhor é, te amamos pelo que o Senhor faz, te amamos pelo que o Senhor proporciona a nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Lava as nossas mãos, que as nossas mãos espirituais estejam limpas. Lava-nos com as tuas águas, Senhor Deus, purifica-nos com o teu sangue, purifica-nos com o fogo do teu espírito, Senhor, a cada dia. Lava, Senhor Deus, o nosso coração, purifica, Senhor Deus, o nosso interior, Senhor Deus, de todas as situações, de tudo aquilo que nos ataca, Senhor Deus, espiritualmente, de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos atrapalha, Senhor Deus, a nossa vida espiritual e o nosso crescimento. Que em nome de Jesus, os irmãos, todas as pessoas que têm, Senhor Deus, tirado esse tempo para aprender mais a tua palavra e para crescer espiritualmente, que eles possam, Senhor Deus, se desenvolverem de verdade, que a palavra não seja apenas a sua teoria, mas que seja a prática do nosso dia a dia. E que as pessoas que não estão aqui nessa sala hoje e que ouvirão esse vídeo e que verão, Senhor Deus, esse estudo, que elas também sejam tocadas, que elas também possam crescer à estatura do teu filho, à estatura de varão perfeito, que é o nosso Jesus. Amém? Te amamos, Jesus, te glorificamos. Amém. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente já começa. Deixa eu colocar aqui tela cheia. Bom, irmãos, então, voltamos com a nossa aula de hoje. Na semana passada nós não tivemos aula. Eu tive um compromisso aqui na igreja em Goiânia e tive que adiar nossa aula hoje. Hoje estamos com a aula 3, Crescimento Espiritual para Cristãos. Estamos falando de textos simples, coisas mais básicas, e a partir da semana que vem a gente começa a aprofundar um pouco mais sobre o porquê que o cristão precisa crescer espiritualmente, né? Por que existe essa figura de crescimento espiritual, aonde nós podemos chegar com esse crescimento, que é a posição de noiva, né? Que é a estatura de varão perfeito, a maturidade espiritual, tudo isso está correlacionado, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da Igreja do Verbo, como eu sempre gosto de destacar. Estamos situados em Goiânia, como igreja sede. Temos aqui nossos pastores diretores, pastor Cira, pastora Vanilda, e temos uma unidade da nossa igreja também em Uberlândia, que é pastoreada pelo pastor Jair, a pastora Valquíria, e estamos crescendo, né? Graças a Deus, estamos crescendo, desenvolvendo e ajudando as pessoas, né, que sejam da nossa igreja ou não, sejam cristãs ou não, estamos ajudando essas pessoas a crescerem espiritualmente, estamos ajudando essas pessoas a se desenvolverem espiritualmente, ok? Então, se você é da nossa igreja, seja bem-vindo. Se você não é da nossa igreja, seja também muito bem-vindo aqui. E estamos para estudar e crescer a estatura de Jesus. Bom, nós estamos estudando já há 3 semanas sobre crescimento espiritual e eu sempre trago uma introdução ao tema, tá? Para abrir, assim, o material e o nosso entendimento e todo mundo já ter mais ou menos uma ideia de como será a condução, de como será o estudo do dia, tá? Então, de fato, nós temos uma ordem, tá? Isso se trata de uma ordenança de Deus para o nosso crescimento, para que nós possamos desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente. Isso não é um conselho, isso não é uma sugestão, isso é uma ordenança que Deus nos dá, tá?
e cabe a nós querer ou não, é uma decisão nossa querer desenvolver, querer crescer ainda mais. Vocês vão perceber isso ao longo do material de hoje, tá? Quando se trata de crescimento espiritual, gostaríamos de crescer à nossa maneira, né? Contornando os estágios intermediários e alcançando a maturidade da noite para o dia. Mas as leis de Deus governam o crescimento, seja no reino natural ou no reino espiritual. Quando a gente fala de crescimento espiritual, muitas pessoas querem crescer da forma que eles acham que tem que ser, né? Muitas pessoas querem, e geralmente eles querem pegar um caminho mais curto, né? Eles querem pegar um trieiro, eles querem pegar uma estrada, assim, aquele jeitinho brasileiro, né? Um caminho mais curto, algo mais rápido, e Deus mostra para nós, na palavra dele, que tanto no reino espiritual quanto no reino natural, essa maturidade, esse crescimento, ele não acontece da noite para o dia, e hoje aqui nós vamos trabalhar dois grandes exemplos da Bíblia, e os irmãos vão perceber isso de forma muito clara, tá? Então, existem leis de Deus que governam o crescimento, tanto espiritual quanto natural, e muitas das vezes, para nós entendermos o processo do crescimento espiritual, basta nós olharmos para a criação de Deus, tá? Para aquilo que ele criou no natural e nos ensina muito sobre o mundo espiritual. Eu falo isso e comento isso várias vezes, né? Jesus fez muito isso, usar as coisas naturais, e são dois textos que Jesus usa, que nós vamos estudar hoje, usar as coisas naturais para explicar as espirituais, tá? Entender como o crescimento espiritual começa e como ele progride até a maturidade nos ajuda a crescer, tá? Então, é basicamente o que eu acabei de dizer. A gente precisa entender, primeiro, onde ele começa, como é a jornada disso, qual é essa progressão, né? Até alcançar o seu tamanho ideal, isso nos ajuda no nosso crescimento. O crescimento natural começa com uma semente. No reino natural, vegetal é assim, tá? E espiritualmente não é diferente. Quando nós cremos em Jesus, vem uma sementinha que nós chamamos de novo homem, bebê espiritual, mas vem uma semente espiritual da parte de Deus e é implantada dentro do nosso coração através da palavra que foi pregada ou através da palavra que foi direcionada a nós, tá? Aquilo ali é uma semente pequenininha que nasce ali, que é implantada no terreno do nosso coração. E daí para frente, nós precisamos entender como que as coisas acontecem para que nós possamos crescer. Depois que a semente começou a crescer, a casta externa morre, ou seja, é necessário haver uma morte para depois haver um nascimento. E o embrião interno primeiro cria raízes para baixo. Então surge como uma pequena lâmina, né? Uma plantinha ou uma planta, né? Que a gente conhece. Se a semente for uma planta de milho, ela crescerá até produzir uma espiga de milho. Finalmente chegará ao estágio de espiga cheia, né? Ou seja, uma espiga completa, cheia de carocinhos de milho, né? Para que seja um fruto completo. No qual cada grão individual de milho estará maduro e capaz de reproduzir outra planta de milho se plantada em condições adequadas. Ou seja, existe um processo, né? Eu coloquei no final aqui, entre colchetes, que existe um processo, as coisas elas não acontecem da noite para o dia, isso é um crescimento desacerbado, é um crescimento não saudável quando essas coisas acontecem. E quando a nossa vontade da carne procura um crescimento mais rápido, isso é prejudicial para nós, e vocês vão ver aqui hoje o quão bom e o quão saudável é crescer de forma ordenada, crescer de acordo com as leis de Deus que governam o nosso crescimento, né? Aqui tem, já começando com o exemplo que nós vamos usar, que é uma planta de milho, né? Um pé de milho, como nós falamos aqui no Brasil. Aqui tem o progresso, né? Ou o processo como um todo de como as coisas acontecem no reino natural. Primeiro, uma semente, essa semente, ela desabrocha, ela morre, né? Vira um embrião, ela começa a crescer para baixo, ou seja, firmar raiz, né? Ter ali uma base, uma solidez, para depois a plantinha aparecer ali sobre o solo, né, ultrapassar esse limite do solo, e assim ela cresce
nasce, né, a espiga de milho, e depois essa espiga se torna uma espiga cheia, aonde cada grão individual estará maduro para ser capaz de reproduzir outra planta. Veja, no nosso crescimento espiritual também é assim. Quando nós chegamos à estatura da madurez, que nós somos capazes de reproduzir o fruto em outras pessoas. É claro que durante o processo, a gente também vai compartilhando esse fruto, as pessoas vão vendo esse crescimento, né? Isso se manifesta. Mas, de forma completa, de forma plena, é só quando nós alcançamos essa estatura de madurez, tá? Mas, em resumo, o que a gente está querendo explicar e ensinar aqui é que existe um processo e que nenhum crescimento, seja no reino natural ou espiritual, ele acontece repentinamente ou da noite para o dia, tá? Muitos crentes não querem crescer de acordo com a lei de Deus, ou seja, através dos estágios progressivos, né? Lembra da nossa primeira aula? Criança, jovem, depois adulto. Muitas vezes eles querem brotar do estágio de semente de crescimento para a maturidade, né, de ser uma espiga cheia, que é o exemplo que a gente está usando na tela anterior, ignorando assim a ordem de Deus. Deus não falou que nós cresceríamos de semente até fruto da noite para o dia. Deus ensinou na sua palavra, Jesus ensinou na sua palavra, que existe um processo para isso. No entanto, isso não pode ser feito, ou seja, sair da semente para a espiga ou da semente para o fruto de uma hora para outra. Se não estivermos dispostos, veja, o quão é interessante, já vou começar as nossas marcações aqui, veja o quão é interessante os termos, né? Se não estivermos dispostos, ou seja, tem que haver uma disposição em nós, tá? Para que isso aconteça. A nos estabelecer e crescer como Deus ordenou que crescêssemos, nosso desenvolvimento espiritual não progredirá como se deve. Então, tem que haver uma disposição do cristão, tá? De trabalhar o terreno, trabalhar o seu coração, para que essa semente desabroche, para que essa semente crie raiz, para que essa semente comece a virar uma planta, depois comece a nascer o fruto e o fruto amadurecer, tá? Nossos esforços carnais, eu deixei até grifado aqui, nossos esforços carnais para acelerar os planos de Deus impedem a obra do processo de crescimento. Aquela questão, se a gente começar a pular etapas, se a gente achar que algumas etapas não são necessárias para nós, de olhar e falar assim, poxa, eu acho que eu sou já muito avançado do que isso, será que eu não posso pular uma etapa, né? Sair da etapa de planta já para fruto maduro? Isso são questões carnais, tá? Isso é o diabo, o Leviatã, que são seres do reino da maldade, que começam a colocar essas coisas na nossa mente, manifestar isso até no reino físico, para que a gente pule etapas. Já viu pessoas contando testemunhos tipo, do exemplo, tipo, eu entrei na igreja, passou 3 semanas, o irmão já olhou para mim e falou assim, olha, eu acho que você deveria já ser pastor, esse pastor aí, ele não está sabendo te olhar, ele não está sabendo te discipular, você é um cara, você é uma pessoa que tem potencial já de ser uma pessoa grande. Como, irmãos? 3 semanas de crente? E a gente não está falando nenhum absurdo aqui, né? A gente sabe que, às vezes, isso acontece em alguns casos. Bom, indo para a Bíblia, aonde a Bíblia me fala sobre isso, né? Aonde a Bíblia me explica, onde a Bíblia mostra que existe um processo de crescimento. Marcos, tá? Se você quiser abrir a sua Bíblia, hoje nós vamos trabalhar só Marcos e o capítulo de número 4. Tudo que nós falarmos hoje no estudo vai estar embasado apenas nessa referência de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 26 e 28, Jesus ensina como que é o reino dos céus, tá? Perdão, o reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é que Jesus reinando junto com a sua noiva, tá? A noiva, a nova cidade, Jesus é o seu noivo, o seu esposo, e eles reinam em cima da nova terra e dos novos céus, tá? Então, esse é o reino de Deus. Então, Jesus fala um pouco sobre como é esse reino, né? Ou como é o crescimento dentro desse reino. Veja o que Jesus diz. Então, contou-lhes que, né? Jesus está contando uma parábola aqui, ou na verdade é uma série de parábolas que Jesus está contando em Marcos capítulo 4, e aqui ele fala sobre a parábola da espiga. O reino de Deus é semelhante a um homem que,
lançou a semente sobre a terra. Esse é o primeiro passo. Aqui tem, aqui tem para nós os passos, tá? Esses números aqui são os primeiros passos. Fique atento nisso, porque daqui a pouco eu vou explicar uma situação bem interessante para você que não conhece sobre estatura de crescimento. O homem que lançou a semente sobre a terra é o primeiro passo. Enquanto ele dorme e acorda, veja, durante noites e dias. Aqui o que Jesus está querendo dizer é que não é da noite para o dia que as coisas acontecem. É um processo. Quando Jesus usa esses termos, enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, ele está falando que existe um processo para que haja um crescimento, tá? Leva-se dias, né? E não sabe quantos dias e quantas noites se gastam ou tem-se para haver um processo de crescimento. Mas fato é que Jesus deixa isso muito claro, que durante noites e dias ele dorme e acorda, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Isso aqui Jesus está falando no reino natural vegetal, né? A terra por si mesma produz o fruto. Segundo estágio, primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Então veja, claramente aqui, é lógico que tem um slide à frente para explicar sobre essa questão. Claramente aqui Jesus está falando sobre um progresso. Claramente aqui Jesus está falando sobre um processo que acontece desde lançar a semente na terra até chegar à última etapa, que é a espiga cheia de grãos, né? Ou a espiga que é madura o suficiente, que gerou um fruto, né, pleno. Então, existem 4 passos aqui, tá? E aqui nós temos uma estatura de crescimento estabelecida por Jesus. Se você é da nossa igreja ou se você não é da nossa igreja, eu vou explicar um pouco sobre isso aqui de estatura de crescimento. Fato é que Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, esse é um texto que a gente já trabalhou bastante aqui nas nossas aulas. Paulo fala que existe uma estatura de crescimento. Paulo fala que existe um tamanho para nós chegarmos, e ele usa esse termo, estatura de varão perfeito, né? E ali ele está falando de Jesus, porque quando ele escreve a Timóteo, ele diz que o único mediador entre os homens e Deus é o Jesus homem, né? E aí em Efésios ele diz que nós precisamos alcançar a estatura de homem perfeito, né? Ou seja, Jesus, né? E Jesus morreu na cruz. E na cruz foi onde a estatura de Jesus foi exposta de forma perfeita e completa, né? Tanto na sua envergadura de braços, quanto na sua altura dos pés à cabeça. Então, na cruz, nós conseguimos observar a estatura plena, né? O tamanho de Jesus, tanto na horizontal quanto na vertical, que é o que nós precisamos alcançar. E aí, todas as vezes que a Bíblia traz um texto que ela se divide em 4 pontos, você consegue colocar esse texto em uma estatura de cruz para que você tenha uma compreensão um pouco melhor, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Para você que não é da nossa igreja, não está acostumado tanto a essa questão de desenhos. Nós simplesmente estamos pegando este texto e estamos desenhando ele, para que fique mais claro e mais fácil de você entender. É basicamente isso. Veja, a primeira fase é quando o homem lança a semente sobre a terra. Então, a primeira fase aqui, nós estamos colocando no primeiro ponto da cruz, a fase da semente, tá? A segunda é quando surge a planta, né? Então, nós estamos colocando aqui, ó, aqui é a figura do terreno, ó, essa voltinha, né? Daqui para baixo é a semente que fez raiz, né? Construiu raiz. E daqui para cima, ó, é a lâmina, né? Ou a planta, né? Da raiz que está começando a furar o solo e começou a aparecer, né? De fato. Aqui é a terceira fase, que aqui ele chama, que depois vem a espiga, tá? A terceira fase, quando começa a nascer os primeiros frutos. E aqui, no topo da estatura, é a madurez perfeita, né? Ou a espiga cheia, o fruto perfeito e o fruto pleno.
Veja que, se você percorrer os 4 pontos da cruz, você vai chegar no tamanho perfeito daquilo que Jesus quis dizer nesta parábola da espiga, tá? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Nós estamos pegando esse texto, dividindo ele, desenhando ele, para que nós possamos ter uma compreensão mais plena, uma compreensão completa daquilo que Jesus está ensinando, tá? Bom, vamos lá. A ordem cronológica de crescimento de Deus é essa. Então, veja, o próprio Jesus está passando para nós de forma clara que existe um progresso para crescimento, que existe um processo para que se tenha um crescimento perfeito. Ele nasce em semente, cresce, vem para cá, volta e cresce, tá? É isso que está acontecendo. Então, o próprio Jesus coloca uma ordem cronológica de crescimento, ou seja, etapas, fases, que nós não podemos pular essas etapas. Se hoje nós somos apenas uma semente, eu não posso achar que amanhã eu vou me tornar uma espiga cheia, tá? Porque isso não é o normal. Isso não é o processo normal que deve acontecer. Pô, aí você pode falar assim, poxa, Kelvin, mas eu conheço tantas pessoas que acreditaram em Jesus ontem, que aceitaram Jesus ontem, passou um mês, a pessoa já está pregando, já está isso, Deus está usando, e Jesus operou milagre, e Jesus fez não sei o quê, e essa pessoa está isso, aquilo. De fato, isso existe. Mas o que nós estamos falando aqui é de um crescimento saudável. O que nós estamos falando aqui é de frutificação. E milagres, maravilhas, pregação, isso não é fruto, tá? Ou isso é só um caminho de frutificação. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa alcançou maturidade espiritual. Ela tem que pegar, se isso acontecer na vida dela, essa experiência que ela está tendo e unir isso às fases do crescimento, colocar na cabeça dela que ela não chegou lá, tá? Na madurez, que ela não é um cristão já de altura de varão perfeito, mas que ela está em um processo e ela precisa unir tudo isso que está acontecendo na vida dela, essas maravilhas, com conhecimento da palavra, para que ela possa crescer, conhecimento e prática da palavra, para que ela possa crescer de forma natural e saudável, tá? Então, a ordem cronológica de crescimento de Deus é, primeiro, raiz da semente, segundo, lâmina da raiz ou planta, terceiro, espiga e quarto, espiga cheia. É claramente colocada diante de nós nesses versículos, né? Então, a ordem de crescimento de Deus é colocada claramente diante de nós nesses versículos. O agricultor faz sua parte plantando a semente. Então, ele deixa o crescimento para Deus. O próprio Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele espera que o processo invisível de crescimento ocorra. Veja, no processo da semente, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro aqui para vocês. No processo aqui, ó, da figura da espiga, que nós estamos pegando como exemplo, veja, a semente é plantada na terra e o agricultor, ele só espera. Ele tem a parte lá de adubo, tem a parte de aguar as plantas, né, colocar água, tem tudo isso. Só que ele não está vendo nada por enquanto, né? Por quê? Porque a semente está na terra, está criando raiz, né? Está se solidificando. Então, esse é um processo invisível, tá? É isso que está falando aqui no material. Ele espera que o processo invisível de crescimento ocorra. Depois de algum tempo, ele vê a lâmina, né, ou a planta, empurrar a ponta para cima, atravessando o solo. Ou seja, fase 1, e depois ele pula para fase 2. O início do processo de crescimento está escondido na terra, mas no devido tempo, o que era invisível se torna visível. E o crescimento se manifesta para que todos vejam. Veja, perceba que dentro de um processo de crescimento natural e saudável, existe uma fase nossa de crescimento espiritual que ninguém nos vê, que as coisas não são manifestas, mas é um processo importante. Perdão. É uma fase importante para o nosso crescimento espiritual, tá? Então, é ansiedade demais querer fazer coisas para as pessoas verem, né? Isso chega até a ser pecado, dependendo da situação. Aquela loucura, aquele desespero, não, eu preciso
fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque o pastor não me vê, o líder não me vê, a igreja não me vê, as pessoas não me veem. Mas quem sabe nós estamos vivendo a fase do invisível mesmo. Quem sabe nós estamos vivendo a fase número 1 aqui da semente que foi plantada. E a plantinha ainda não saiu para o solo, ninguém está vendo mesmo. Mas essa fase é muito importante. É nessa fase que nós criamos raiz, é nessa fase que a gente se solidifica, é nessa fase que a gente vai cavando, 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 até nós encontrarmos a rocha, o que o evangelista Lucas explica para nós na parábola da casa, né, que o homem sábio e o homem tolo, né, que o sábio constrói a casa na rocha, e Lucas diz que ele escava, 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 até encontrar a rocha. Então é nessa fase que nós estamos criando a nossa base, criando a nossa raiz, e isso é muito importante. E nós vamos crer que, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, no seu devido tempo, vai acontecer da plantinha sair para fora do solo, né? Vai chegar o tempo da planta, que era invisível, que era só uma semente criando raiz, ela passa a ser visível, tá? E o crescimento se manifesta, e as pessoas acabam vendo esse crescimento. Isso é um processo natural e saudável, tá? Assim que as coisas devem acontecer. Bom, a parábola do semeador, que Jesus ensinou, aponta que há algo a ser superado em cada estágio de crescimento, se a semente inicial quiser sobreviver e atingir a maturidade. Então, veja, agora nós vamos usar aqui duas parábolas. Vocês vão perceber que o livro de Marcos, capítulo 4, ele traz essas duas histórias. Qual é a primeira história? Essa aqui que nós lemos, que nós já fizemos Perdão, deixa eu só pegar a borrachinha aqui, que esse negócio tá ruim, não sei por quê. Que nós já fizemos aqui uma pequena exegese do texto, tá? Que nós já extraímos alguns ensinamentos aqui. Essa é uma parábola que fala sobre a espiga, tá? E Jesus explica Jesus fala sobre a ordenança, a cronologia do crescimento. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos unir essas duas parábolas. A parábola da espiga, que fala de cada fase, e a parábola do semeador. Por que nós vamos unir isso, tá? Unificar as parábolas. Porque na parábola da espiga, ele fala das fases, e na parábola do semeador, ele também fala das fases, só que ele incrementa sobre os inimigos. Aquilo que nós precisamos vencer em cada fase. E você vai perceber que na parábola da espiga, nós temos 4 situações, e na parábola do semeador, existem 4 situações também. Por isso que elas se unem, por isso que é fácil você unificar essas duas histórias, essas duas parábolas, e traçá-las em conjunto, tá? Traçar uma linha das duas em conjunto e aprender com isso, tá? Aprender, tirar dali princípios espirituais para que Jesus possa nos ensinar, tá? Então agora nós vamos unificar essas duas parábolas. A parábola da espiga, que nos fala sobre as fases do crescimento, e a parábola do semeador, tá? A parábola do semeador é uma parábola que nos ensina muito, tá? Uma parábola que nos ensina muito. Vocês vão perceber que o material ele está mais desenvolvido na parábola do semeador, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer uma leitura do texto como um todo, tá? E depois nós vamos segregando cada fase, cada momento, e vocês vão percebendo a forma que dá para unificar essas duas histórias, essas duas parábolas, e aquilo que a gente consegue aprender do que Jesus nos fala, tá? Então vamos ler Marcos capítulo 4. Eu coloquei aqui do versículo 3 ao versículo 20, mas tem uma interrupção aqui, tá? Eu não trouxe aqui dos versículos 9, 10, 11 e 12, tá? Do versículo 8 aqui a gente já pulou para o versículo 13, porque tem algumas coisas ali que são importantes, mas não iriam contribuir tanto aqui para o estudo, então eu acabei cortando, tá? Então vamos fazer uma leitura do texto como um todo, e depois a gente explica parte a parte. Escutai ou ouça, né? Eis que o semeador saiu a semear. Veja, de novo Jesus vai usar a figura do campo, a figura de um semeador que tem sementes, que planta essas sementes. Por isso também a gente consegue conectar com a parábola da espiga, tá?
Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Esse aqui entre parênteses e todos os números que estão entre parênteses não está relacionado aos versículos, tá, irmãos? Os versículos são esses que têm um tracinho aqui embaixo. Isso aqui é os 4 tipos de solo que a parábola do semeador traz. De novo, você consegue colocar, até em conjunto aqui, se você quiser fazer, ó, você consegue colocar os 4 tipos de solo nos 4 pontos da cruz, para que você tenha uma compreensão melhor do texto, tá? Então, a primeira parte caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por 1 ou 100%, tá? Não tem problema algum você colocar percentual aqui nos números. Então, fazendo um corte rápido aqui, veja quais são os 4 solos que as sementes caíram. Primeiro solo, beira do caminho. Segundo, solo pedregoso. Terceiro, um solo com muitos espinhos. E finalmente chegou a uma terra boa, tá? Agora, Jesus, os discípulos e o livro de Marcos cita os discípulos e outros, né? Outros que seguiam Jesus ali, mas eu não creio que é um grupo tão grande, porque Jesus não explicava as parábolas para um grupo muito grande, tá? E isso tinha um objetivo. Eu não creio que era um grupo grande, mas os discípulos e outras pessoas procuraram ele no particular e pediram para ele explicar essa parábola, ou seja, explicar o que está escrito do versículo 3 até o versículo 8. E a partir do versículo 13 ele vai fazer isso. Veja, então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O que Jesus está dizendo? Olha, poxa, vocês estão vindo aqui me perguntar o entendimento dessa parábola. Essa parábola é simples. Se vocês não conseguem entender essa parábola, eu pegando solo, pegando semente, né, falando sobre aves, falando sobre sol, falando sobre espinhos, se vocês não conseguem entender essa, como é que vocês vão entender as outras, né? E aí Jesus continua, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Ou seja, Jesus está dando os significados, né? Então, a semente significa palavra, tá? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Veja, esse beira do caminho, Jesus está falando que é alguém, que são pessoas. Isso se remete ao nosso coração, tá? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita. Uns a 30, outros a 60 e outros até 100%. Só um minuto. Bom, como eu disse, essa parábola, ela ensina muito e tem uma profundidade muito grande, tá, irmãos? Algumas coisas que a gente pode destacar aqui. Esses terrenos, como eu disse, são pessoas, representam o nosso coração. Então, veja, está falando de pessoas que recebem a palavra, está falando de pessoas que estão
nos templos ouvindo a palavra, ou estão nas ruas e alguém chega e prega a palavra para eles, mas acontecem todas essas coisas que nós vamos segregar cada uma delas, e elas acabam perdendo, né, essa semente que foi plantada no coração delas. Tem uma aqui que é muito interessante, na verdade duas, que é o segundo, tá? Que são as pessoas que ouvem a palavra num solo pedregoso. Veja, elas recebem até com uma certa alegria, né? Mas elas não têm raiz em si mesmas. E aí não tem perseverança. Aí veja o que acontece. Chega tribulação e perseguição por causa da palavra. Veja, não é perseguição e não é tribulação por causa de outra coisa, por causa do vizinho, por causa do pastor, por causa do filho, por causa da filha. São situações geradas por conta da palavra que está na pessoa, tá? E aí, como ela não tem raiz, como as pedras não deixaram ela ter raiz, ela sucumbe rapidamente. E a última, o penúltimo solo, que é a semente que está entre os espinhos, ela é sufocada. Ela é sufocada por quê? Porque é aquela pessoa ansiosa, é aquela pessoa que preocupa demais com a vida, preocupa com vestir, preocupa com calçar, preocupa com alimentar. E a Bíblia diz que essas coisas serão acrescentadas. Primeiro, nós temos que buscar o governo de Jesus. Reino ali não é só ir para a igreja, tá? Já fiz uma pregação dessa na igreja. Se você tiver curiosidade e tempo, vai ao canal da nossa igreja no YouTube, na playlist, e eu já fiz uma pregação dessa na nossa igreja. Tem muitas pessoas que pensam que quando Jesus diz lá em Mateus 6, buscar em primeiro o reino, as pessoas falam, não, eu tenho que ir para a igreja primeiro, antes de ir na casa não sei de quem, eu tenho que ir para a igreja, antes de fazer não sei o que, eu tenho que ir para a igreja, ó, irmão, você não está vindo para a igreja, tem que buscar primeiro o reino. Irmãos, ir à igreja não significa buscar o reino. Buscar o reino significa buscar Jesus governar a nós. Jesus nos governar, governar a nossa vontade, governar as nossas atitudes, governar os nossos pensamentos, governar as nossas ações, governar a nossa vida. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tá? Então, essas pessoas, elas não fazem isso. Preocupa demais com a vida diária, é seduzida pelas riquezas, é aquele afã de ficar rico, então tem que trabalhar 24 horas por dia, tem que trabalhar em 3 empregos, eu não tenho tempo para a palavra de Deus, eu não tenho tempo para oração, eu não tenho tempo de estar em comunhão, eu não tenho tempo para compartilhar a palavra na mesa da minha casa, eu não tenho tempo para ouvir alguém ou que alguém me ouça. Por quê? Porque eu estou seduzido pelas riquezas, e aí a palavra não consegue entrar no coração dele, tá? E ela se torna infrutífera, inclusive. E além das riquezas, tem as demais ambições, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Daqui a pouco eu vou segregar cada uma delas, mas já só fazendo um pequeno resumo para vocês. E por fim, a Bíblia diz que a semente ou a palavra chega numa terra boa. E veja, mesmo estando em uma terra boa, tem pessoas que só frutificam 30%, outras frutificam 60%, e outras chegam a 100% de frutificação. Ou seja, uma espiga completa, né? Pegando o gancho ali da outra parábola que nós vimos. Então, veja, isso se conecta perfeitamente com as fases do crescimento espiritual, né? 30% se remete a crianças espirituais, 60% se remete a jovens espirituais, 100% se remete a adultos espirituais. Veja que o padrão estabelecido de crescimento do tabernáculo, ele se encaixa perfeitamente nisso, né? Algumas pessoas poderiam frequentar, ou todas as pessoas poderiam frequentar o átrio, mas nem todas poderiam frequentar o lugar santo. E nem todas que iam ao lugar santo, poderiam estar no lugar santíssimo. Veja, um padrão de crescimento espiritual estabelecido. Todos podem chegar a 30, nem todos alcançam 60, e nem todos chegam a 100%, que é o próprio Jesus que está dizendo. Uns trabalham para ter 30, outros alcançam 60 e outros alcançam 100%, tá? Então, isso aqui Jesus está estabelecendo um padrão de crescimento. E veja, de novo, essa é a terra boa, tá? Essa não era uma terra ruim. Então, qual é a questão que está acontecendo nessa terra boa? Por que mesmo sendo uma terra boa,
Tem pessoas que só produzem 30. Essa resposta está lá no final. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, tá? Então vamos lá. Entendendo os inimigos, tá? Cada inimigo natural tem uma contraparte espiritual que deve ser enfrentada e superada no reino espiritual. Se, e esse se aqui não está pintadinho de vermelho à toa, se um crente quiser crescer até a maturidade na estatura espiritual de Jesus Cristo. Por quê? Porque alcançar 100% de frutificação é alcançar a maturidade, tá? Alcançar 100% ou 100 por 1, né, de frutificação é eu chegar à estatura de varão perfeito, é eu alcançar essa maturidade espiritual. Então, veja, isso se o crente quiser crescer, porque nem se Jesus não vai obrigar ninguém, né, a isso. Jesus não vai obrigar ninguém a crescer, ele já deu a palavra dele, ele já deu na sua palavra exemplos, ele já trouxe isso, ele já mostrou, apóstolos já escreveram sobre isso, então agora depende se nós quisermos, né? É claro que a jornada de crescimento espiritual não depende só de nós, mas primeiro depende se eu quero, tá? Depende se você quiser. Porque se você não quiser e se eu também não quiser, Jesus não vai nos obrigar, tá? E qual é o grande barato dessa parábola? Que a parábola do semeador, ela explica quem são esses inimigos, ou o que são esses inimigos que podem nos atacar, que podem fazer com que essa semente boa da palavra de Deus seja sucumbida no nosso coração, seja sufocada no nosso coração, não cresça no nosso coração. E é a partir daí, entendendo quem são esses inimigos, qual é a ação desse inimigo, que nós podemos contra-atacar essas coisas. Que nós podemos, ou que nós temos a capacidade de lutar, de batalhar espiritualmente contra essas coisas, tá? Então, por isso que essa parábola, de novo, ela é muito, muito, muito relevante para quem quer crescer espiritualmente, tá? Então, vamos lá. O primeiro estágio, unificando, né, as duas parábolas, veja, lá na parábola da espiga, era o estágio da semente, né, da semente raiz ali, da sementinha que era plantada no solo e daí ela criava raiz. E a primeira também da parábola do semeador é o solo à beira do caminho. Então, essas duas têm conexão, tá? É isso que nós estamos fazendo aqui, unificando as duas parábolas. Veja, no estágio da raiz, ou no primeiro estágio de crescimento do cristão, a semente tem que superar o solo à beira do caminho, tá? O inimigo ataca naturalmente o primeiro estágio de crescimento, a raiz da semente, que Jesus disse que às vezes é comida ou destruída porque cai em solo à beira do caminho. Por que o inimigo ele procura atacar logo de fato o primeiro estágio, né? Ou logo quando a semente começa a ser plantada? Porque ele sabe que enquanto ela é um bebê espiritual, enquanto ela é um embrião espiritual, ele pode ser que ele tenha mais sucesso em relação a essas questões, né? Porque ainda é indefeso, não tem muito conhecimento. Tem uma palavra na Bíblia que Paulo usa, Timóteo, não é nécio, é outra palavra. Depois os irmãos podem me ajudar aí. Que fala sobre a pessoa quando ela é imatura, né, espiritualmente. Veja, o quão perigoso alguém sair para a batalha espiritual ou para guerrear contra o inimigo, porque quando você passa para o time de Jesus, você deixou de jogar a favor do inimigo, né? Então você mudou de time. Então você vira um alvo para ele. Então veja, quão perigoso é a pessoa que está vivendo o primeiro estágio, ela já sair, né? Para algumas coisas, para algumas guerras espirituais. Porque ela não tem conhecimento, ela não tem experiência com Jesus ainda, ela não conhece Jesus, ela não sabe quem ele é, ela só sabe que ele tem poder de salvar, mas ela não sabe quem ele é ainda. Então veja que o inimigo pode vencer facilmente essas pessoas, né? Por isso que o processo do crescimento, quando ele é saudável, ele nos ajuda até nisso, né? Veja o que Jesus disse: ouça, eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que, enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a devoraram, tá? Vamos entender um pouco isso.
Ó, veja, aqui, ó, no estágio da raiz, quando fala que a gente tem que superar o solo, eu trouxe aqui uma imagem de um solo arado, tá? Quem aí é do campo vai entender bem isso daqui. E um solo não arado, do lado de cá. Veja, esse aqui é um solo não arado. E esse é um solo arado. Vou colocar um azinho aqui, tá? Então, veja, quando o solo não foi quebrado, ou quando o solo não foi arado, tá? Daqui a pouco eu vou explicar em vermelho, já vou pular a leitura para cá. E cultivado para o plantio, a semente não encontra entrada no solo, tá? E as aves do céu rapidamente o arrebatam. Veja, a palavra menorá ou nir é a raiz da palavra candelabro, um dos 7 móveis do candelabro, ou do tabernáculo, tá? Quando nós estudamos sobre esse móvel, e todas as pessoas da nossa igreja têm acesso a esse estudo, nós já passamos várias vezes esse estudo aqui na nossa igreja, principalmente na Escola Bíblica Dominical. Quando você vai estudar sobre a palavra hebraica candelabro, que aparece lá em Êxodo, você vai ver que a palavra em hebraico lá é menorá. E essa palavra menorá, esse nor aqui, ó, tem uma raiz na palavra nir, tá? Nir, a palavra menorá vem de nir, tá? E quando a gente estuda sobre os significados dessas palavras, essas palavras significam arar o campo, fazer sucos frescos, lavrar o campo virgem, cheio de pedras, solo duro, cheio de sujeiras. Ou seja, quando o semeador sai a semear e a semente encontra uma terra que não está arada, ou seja, ela não está nesse estágio aqui, ó, tá vendo? Uma terra arada, sucos frescos, irmão, só para explicar, isso aqui não é suco de laranja, suco de uva, não, tá? Sucos frescos está ligado a uma linguagem do campo, tá? Esse aqui, ó, é um suco fresco, ou seja, um risco ou um rasgo fresco que foi feito na terra, tá? Então, quando a semente, ela encontra um terreno não arado, igual esse daqui, ó, cheio de pedra, cheio de sujeira, um solo duro, que não foi arado pela palavra, essa semente, ela fica em cima da terra, ou seja, à beira do caminho. Ela não entra na terra, ela não encontra um buraco para ela entrar. E aí o que acontece? As aves vêm e pegam essa semente facilmente, e arrebata essa semente e leva. Agora, quando a semente é jogada e ela encontra um terreno arado como esse daqui, que tem um lugar para ela ficar, né, um suco fresco, uma terra trabalhada, sem pedras, né, um solo mais flexível, um solo mais maleável. Já pegou assim um solo arado? Você pega na terra assim, né? Ela sai assim na sua mão. Aquela terra é uma terra boa para ela ter fecundidade, né? Para ela fecundar ali. Então, assim, é isso que a Bíblia está falando. E a palavra candelabro, que significa, que é menorá no original, que significa tudo isso, é a palavra de Deus que também tem o poder de arar nosso coração. Então, veja como é importante, como o tamanho da importância para a nossa vida espiritual, a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra, ela, se nós fizermos uma balança aqui, ela cumpre 2 propósitos. O primeiro propósito, ela cumpre de arar a terra do nosso coração, rasgar o nosso coração, rasgar a terra do nosso coração, trabalhar essa terra, tirar as pedras, o solo que era duro, né, tornar um solo macio, tornar um solo flexível, arrancar as sujeiras, tirar todas essas coisas, né? Isso a palavra faz no nosso coração. E do outro lado da balança, a palavra também é a semente que vai ser plantada nesse solo bem trabalhado, que vai ser plantada nesse solo agora, que tem sucos frescos, né? Que desse campo arado. Veja como é importante isso, tá? Muitas vezes o Senhor se esforça para plantar a preciosa semente de sua palavra em nossos corações e encontra o solo totalmente despreparado para receber a sua verdade.
Se a palavra não encontra entrada, deixa eu até apagar aqui, porque ficou cortando um pouquinho, e essa parte é muito importante. Se a palavra não encontra, se a palavra não encontra entrada em nossos corações, os pássaros da dúvida, veja o que significa os pássaros. Os pássaros da dúvida e da incredulidade de Satanás arrebatam a semente antes que ela possa criar raiz. Veja, se a semente vem e encontra um terreno não arado, igual esse daqui, ela fica por cima desse terreno aqui, ó. E o que significa isso? Significa que se ela não criar raiz, é por conta de duas situações, dúvida e incredulidade. Ah, será que é isso mesmo? Será que esse pastor está pregando a verdade? Será que essa palavra é assim mesmo? Não sei se é assim. Eu estou meio incrédulo com isso. Isso quer dizer que a palavra não está fecundando. Isso quer dizer que a palavra não está encontrando um solo arado, um solo que não tem pedras, tá? Que não tem sujeira. Então, a dúvida e a incredulidade são os pássaros espirituais que vêm e arrebata a semente. E dali, quando ela arrebata a semente, esquece. Essa palavra não vai fecundar no seu coração. Essa palavra, ela não vai entrar e não vai criar raiz no seu coração. Porque uma vez arrebatada, foi embora. A dúvida e a incredulidade levou embora aquela semente. E aí vai ser necessário um outro momento, uma outra oportunidade para que essa semente venha a ser colocada no seu terreno de novo. E com fé em Deus, se esse terreno estiver arado, bem limpinho, ele vai encontrar um lugar para ele fecundar. E aí começa a criar raiz e cria todo aquele processo que a gente já falou até agora. Ok? Bom, segundo estágio. Então, o primeiro estágio foi de solo à beira do caminho, tá? Segundo estágio, o estágio da lâmina, né? Ou da planta, que é quando a plantinha ultrapassa o limite ali do solo e você começa a ver ali ela começar a crescer, tá? E aí, pegando esse segundo estágio, correlacionando isso com a parábola do semeador, nós temos o terreno pedregoso. Esse terreno pedregoso é o nosso segundo inimigo, tá? Enquanto o primeiro inimigo era o campo não arado, o segundo inimigo é o terreno pedregoso. Então vamos entender o que é esse terreno pedregoso. O inimigo também ataca o segundo estágio de crescimento, a lâmina da raiz, ou seja, a planta, né? Que murcha quando cai em solo pedregoso e raso, onde suas raízes não podem crescer. Veja o que Jesus disse. E outra parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha profundidade de terra. Mas quando o sol nasceu, foi queimado, e porque não tinha raiz, secou, né? Então veja, aqui tem uma imagem para vocês de um terreno pedregoso, uma terra cheia de pedra, né? Que é difícil da semente que foi plantada, ela caiu ali, foi plantada, mas é difícil ela ultrapassar, né? Ter esse estágio da lâmina, né? Ter esse estágio da planta que sai do limite do solo. Por quê? Porque em cima daquele solo tem muita pedra e ela vai tentando crescer, mas ela não consegue. Por quê? Porque as pedras atrapalham ela sair do solo e iniciar o seu processo de crescimento, tá? Então vamos entender isso. No estágio de desenvolvimento da lâmina da raiz, ou seja, da planta, né? A planta da parábola teve que superar as pedras que estavam enterradas logo abaixo da superfície. A vida útil da planta depende de um sistema radicular forte, ou seja, depende dos raios de sol, né? Depende de um sistema radicular, depende de muitas coisas para que ela possa crescer. Nesse caso, algumas das sementes se alojaram na superfície e rapidamente brotaram para o estágio de lâmina raiz. O problema era que as pedras escondidas impediam que as raízes crescessem para baixo e obtivessem nutrientes suficientes. Inevitavelmente, os raios quentes do sol
queimaram a planta e ela murchou. Ou seja, veja, uma semente que cai aqui, ó, num terreno como esse, cheio de pedra, cheio de rocha, cheio de sujeira, né? Ela, primeiro, ela não consegue penetrar na terra, porque quem sabe por cima, você não consegue ver. Mas logo acima, abaixo ali da superfície, tem muitas pedras, né? Um terreno muito pedregoso. E aí a semente não consegue implantar a raiz dela não consegue passar para depois dessas pedras, e aí ela não cria uma raiz tão profunda, a semente está exposta praticamente, e aí vem os raios de sol e queimam essa semente, tá? E aí impede que ela passe dessa fase de crescimento para a outra fase. E o que acontece? Ela é queimada e a planta logo murcha, tá? E aí ela não sobrevive. Espiritualmente falando, as pedras se relacionam com a indiferença, veja o que significa as pedras. As pedras significam indiferença e rebelião, que muitas vezes abrigamos logo abaixo do nosso nível consciente de pensamento. Ouvir a palavra de Deus e tê-la vivificada em nossa mente consciente é uma coisa, mas permitir que essa palavra se enraize nos níveis mais profundos de nosso ser é outra. Então, veja, nós precisamos tomar muito cuidado com as pedras da indiferença e as pedras de rebelião, tá? Muito cuidado mesmo. Temos que trabalhar o terreno do nosso coração, deixar com que a palavra ara esse terreno, tira essas pedras, tira essa indiferença, tira essa rebelião. Veja, isso aqui também serve como argumento na sua oração, tá? Quando você estiver orando, quando eu estiver orando, isso serve de argumento na nossa oração. Senhor, arranque as pedras do meu coração, arranque as pedras de indiferença, arranque as pedras de rebelião, deixe com que a semente, quando cair no meu coração, Senhor, que não tenha pedras, que ela possa entrar, que ela possa criar raiz, que eu possa crescer na sua presença. Isso tudo é argumentos na oração. A gente pode usar isso nas nossas orações diárias, quem sabe, tá? Então, uma coisa é eu ouvir a palavra, vivificá-la na nossa mente, tá? E outra coisa é essa palavra criar raiz em níveis mais profundos, tá? Aprofundar mais, entrar mais dentro do solo, absorver mais nutrientes do solo para que ela possa se fortalecer e essa plantinha crescer, né? Esse nosso novo homem, né? Vamos dizer assim, essa nossa nova semente crescer forte, né? Crescer embasado. Receber a teoria da palavra é relativamente fácil, mas se não formos fiéis em deixar Jesus Cristo nos mostrar as pedras escondidas em nossos corações, não encontraremos, nos encontraremos resistindo e até tentando impedir que a palavra de Deus se concretize nas circunstâncias cotidianas da nossa vida. Veja, nada mais é do que eu acabei de falar, né? Senhor, se existe alguma pedra escondida, às vezes eu não estou conseguindo enxergar, a sua palavra é um canhão de luz, porque a Bíblia diz que a palavra é luz para nós. E a palavra é luz para que nós possamos enxergar no mais profundo do nosso ser aquilo que nós precisamos trabalhar para que seja retirado. As pedras é uma delas. Às vezes você não está conseguindo enxergar essas pedras, mas peça a Deus. Acredite no que eu estou dizendo. Eu estou falando isso por experiência também. Senhor, a sua palavra é luz, a tua palavra é um canhão de luz que ilumina o meu coração, que pode chegar nas entranhas, que pode chegar no mais profundo da minha vida. E Jesus disse que é no profundo, que é no nosso querev, né? Que é nas nossas entranhas que estão as coisas piores de pecado. Então, Senhor, se essas pedras da indiferença e da rebelião estiverem escondidas, estiverem profundas, me faça enxergar através da sua palavra. Me faça enxergar, porque a sua palavra é um canhão de luz. Acredite nisso, ore nesse sentido, e você vai começar a ver a sua vida espiritual crescer. Se não tivermos raízes fortes no Cristo crucificado, veja, Jesus tem dois lados, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dois lados de uma balança. Jesus tem o lado crucificado e Jesus tem o lado ressuscitado. O lado crucificado, o lado de humilhação, o lado da morte, o lado da humilhação, o lado ressuscitado, o lado da exaltação. E muitas das vezes nós vivemos esse lado aqui, ó. O lado da humilhação, o lado da dificuldade, né?
E não há exaltação sem humilhação, tá? Não há ressurreição sem antes ter morte. Então, veja, hora ou outra nós estamos vivendo os dois lados. E isso aqui, essas raízes fortes, nós encontramos no lado crucificado de Jesus, não no lado ressuscitado, não no lado exaltado. Nós aprendemos isso aqui através do lado crucificado, humilhado dele. Raízes, ó, veja, se não tivermos raízes fortes no Cristo crucificado, raízes que nos permitam tirar vida e substância de sua rendição e humildade, simplesmente murcharemos quando o sol quente e escaldante das provações e perseguições brilhar sobre nós. Veja, é através do Cristo crucificado que nós podemos tirar vida e substância para nós. Por quê? Porque é através do Cristo crucificado que nós aprendemos sobre rendição, porque Jesus se rendeu à cruz, Jesus não questionou a cruz, Jesus não questionou a cruz, ele simplesmente se rendeu. Veja, nós precisamos nos render à vontade dele, precisamos nos render à sua palavra, precisamos ter um coração rendido, não ter um coração indiferente, não ter um coração rebelde. Jesus não se rebelou contra a vontade de Deus, a vontade do Pai, simplesmente ele se rendeu à vontade dele. Então, veja, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, a rebelião, ela não tem espaço no nosso coração. Quando nós nos inclinamos para a humildade, aprendemos a humildade dele e temos essa humildade, a indiferença não tem espaço no nosso coração. Agora, se nós não aprendermos a nos submeter, a tirar dessa vida, essa substância, dessa rendição e humildade, dessa natureza rendida e humilde dele, nós simplesmente murcharemos. Porque o sol vai nos atacar. Nós não teremos raiz nele, tá? Nós não teremos profundidade em Cristo. É isso que está sendo ensinado aqui. Terreno pedregoso. Terceiro, o estágio da espiga, né? Lá da parábola da espiga. E o terceiro era o solo dos espinhos. Vamos aprender aí o que Jesus quis dizer com os espinhos. Veja, para cada terreno eu trouxe uma imagem, tá? Então aqui tem a imagem dos espinhos. No estágio da espiga, a semente precisa superar os espinhos. O terceiro estágio de crescimento da semente tem inimigos que sufocam a vida quando a lâmina da raiz, ou seja, a planta, brota entre os espinhos. Então veja quando Jesus disse isso. E outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Veja, ela cresceu, ela alcançou uma certa estatura. Lembra lá da parábola da espiga? Semente, planta, começou a crescer em lâmina, e o terceiro estágio era espiga. Veja, ela começou a dar fruto. Ela teve um certo crescimento, ela está alcançando um certo crescimento. Mas se ela não se preocupar com os espinhos, se nós estivermos nesse estágio e nós não nos atentarmos aos espinhos, os espinhos também vão crescer e esses espinhos vão alcançar o nosso fruto, que ainda está pequeno, que ainda não chegou no estágio da maturidade, e esses espinhos vão sufocar o nosso fruto e nós não vamos frutificar da forma que deveríamos frutificar, tá? Ou seja, não vai dar fruto. Só vai iniciar o fruto, mas não vai chegar na forma plena do fruto ou na forma que Jesus quer que nós cheguemos ou alcancemos. Vamos entender os espinhos aí. Na parábola, mesmo depois que a planta atingiu uma medida de estatura espiritual, houve uma batalha constante entre a planta e os espinhos que cresciam ao seu redor. Essa planta era infrutífera, não porque não estivesse madura o suficiente para produzir frutos, mas porque deixava os espinhos sufocarem a vida e a luz de que precisava. Ou seja, nós acabamos deixando que os espinhos eles tomem os raios de luz que era para nós, para o nosso crescimento, para o nosso fruto, para ele se desenvolver e ele amadurecer, nós deixamos os espinhos crescerem, esses espinhos, eles tampam aquilo que estava começando a frutificar, nossa árvore se torna infrutífera,
e os espinhos tomam aquele raio de luz. E sabe quem é os raios de luz? Os raios de luz é Jesus. Porque no livro de Malaquias, isso nós aprendemos no livro de Cantares. No livro de Malaquias, a Bíblia diz que ele é o nosso sol da justiça. Então, veja, o sol, ele libera raios de luz, tá? E a semente, as plantas, para frutificar, elas precisam de raio de luz. E se os espinhos sufocarem e tomarem esse raio de luz, essa vida no nosso lugar, o que vai acontecer? Nós vamos morrer sufocados. Não iremos frutificar. Por quê? Porque a luz que era para nós está sendo absorvida pelos espinhos. E o que são os espinhos? Ao explicar o significado desta parábola aos seus discípulos, Jesus identificou os espinhos no reino espiritual. Veja o que ele diz. E estes são os que são semeados entre espinhos, como os que ouvem a palavra. E os cuidados deste mundo, e o engano das riquezas, e as concupiscências de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quando os espinhos naturais crescem, eles se emaranham para bloquear a luz e o ar de que as plantas menores precisam para crescer e frutificar. Então, veja, o que são os espinhos? Os cuidados deste mundo, as preocupações desta vida, né? Na outra tradução estava as preocupações desta vida. A cobiça pela riqueza, ou o engano das riquezas, né? Pessoas que querem só ficar rica, só trabalhar, só ficar rica, só pensa em dinheiro o tempo todo. Isso são espinhos. Se eu e você estamos nessa situação, estamos olhando e vendo, e estamos até vislumbrando um certo fruto, estamos vendo que espiritualmente nós estamos desenvolvendo, mas ao mesmo tempo, o desejo pela riqueza, né? Eu só tenho tempo para o meu trabalho, eu não tenho tempo para outras coisas. Tomemos muito cuidado, porque esses são espinhos perigosos que sufocam a nossa vida. E as concupiscências também, né? As outras coisas, a ganância para outras coisas, também sufocam essa palavra que está sendo semeada domingo após domingo, quarta após quarta. Não sei quais são os dias de serviço espiritual na sua igreja, ou cultos na sua igreja, né? Terça após terça, semana após semana. Mas o que está acontecendo? A semente está sendo colocada, ela está até germinando, está criando raiz, está crescendo uma planta, mas quando começa a crescer o fruto, eu começo a dizer, pensar assim, nossa, mas para eu me desenvolver mais, eu preciso de mais tempo. Mas eu não posso me dedicar mais tempo, porque eu preciso ficar rico. Eu preciso alcançar esse patamar de vida, eu preciso alcançar esse novo cargo, eu preciso alcançar essa nova meta. Então, eu vou deixar essa questão espiritual de lado e eu vou focar mais na minha vida, no meu trabalho, no meu desenvolvimento, porque eu preciso fazer uma escolha. Então, não escolhemos o lado do espinho, escolhemos o lado dos frutos, porque Jesus disse que escolhei primeiro o reino de Deus, e essas coisas seriam acrescentadas para nós, tá? Os espinhos espirituais também têm o poder de sufocar os elementos vivificantes. É por isso que é necessário que continuemos cortando os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e as concupiscências de outras coisas. Tudo que eu já disse até agora. Não ousamos esperar. Eles devem ser cortados. Veja, olha que coisa interessante. Eles devem ser cortados no momento em que surgem. Então, veja, não espera, não, vou esperar um tempo para ver se é isso, se é aquilo e tal. Não espere isso acontecer, tá? Não esperemos isso acontecer. Cortemos isso na raiz. Mortifiquemos essas coisas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz: mortificai essas coisas, fazei morrer dentro de vós. Caso contrário, a estatura dos espinhos crescerá e dominará a estatura da palavra plantada em nossos corações. E seremos cristãos infrutíferos. Ou seja, apenas árvores às vezes cheia de folhas, folhas verdes, folhas até, quem sabe, bonitas, mas Jesus disse que essas árvores, elas não servem basicamente para nada. Por quê? Porque a árvore boa é aquela que dá fruto. E se nós estamos em Cristo, nós estamos procurando também
dar frutos. Amém? Quarto estágio, né? Que é o estágio da espiga cheia, né? O último estágio. Então, é o último estágio, o estágio da espiga cheia corresponde à terra boa, tá? Mas mesmo estando na terra boa, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque mesmo estando na terra boa, uns só produzem 30, outros só conseguem alcançar 60, e aí tem outros que alcançam 100%, que é a maturidade. No estágio da espiga cheia, a semente precisa estar atenta a um inimigo secreto. Veja, até agora, nós falamos de coisas externas, nós falamos de coisas manifestas de forma externa. Só que agora, quando nós chegamos no último estágio, nós temos que nos preocupar com o inimigo aqui dentro, com algo que está dentro de nós, não está fora de nós, tá? Nos 3 primeiros estágios de crescimento, um inimigo externo deve ser superado. Neste, o estágio final, né? Um inimigo secreto deve ser derrotado. Veja o que Jesus disse. E outras sementes caíram em boa terra e deram frutos, que brotaram e cresceram, e deram à luz uns 30, outros 60 e outros 100. Marcos capítulo 4, versículo 8. Veja a imagem agora, a terra boa, a semente sendo plantada, e aqui no fundo, né, tem aqui as árvores, né, que já estão dando frutos. No sentido mais estrito, o bom terreno é um amigo nosso, tá? Ele é um parceiro nosso e isso é bom. No entanto, nós o chamamos de inimigo, entre aspas, porque serve como um local de reprodução para o inimigo interno da indolência que deve ser conquistada para que a planta atinja todo o seu potencial de fecundidade abundante. Na parábola do Senhor, embora a planta estivesse firmemente enraizada em boa terra, todas as pedras e os espinhos tivessem sido removidos, o inimigo tentou fazer a planta relaxar. Em uma atmosfera tão agradável, parecia não haver razão para trabalhar tanto, para criar novas raízes ou para alcançar as alturas para absorver luz e ar extras. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com o relaxamento, com o comodismo, quando nós alcançamos certo patamar espiritual e achamos que aquilo é o suficiente para nós, tá? Que aquilo já é o bastante, eu não preciso crescer mais, eu não preciso me desenvolver mais. Isso é aquilo que nós estamos chamando de tentação do inimigo de algo dentro, tá? Nós já aramos a terra, tiramos as pedras, deixamos o terreno limpo, sem espinhos, a semente foi plantada, germinada, nasceu uma plantinha, depois começou a nascer fruto, e agora o fruto está bonito, e eu acho que já está ótimo para mim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse patamar, tá? Porque existe ainda espaço para crescer. Irmãos, Deus é infinito. Deus não é limitado. Ninguém nunca vai conseguir conhecer Deus na sua plenitude, nessa nossa mente limitada, não. Mas quando chegarmos na outra eternidade, aí sim saberemos todas as coisas. Aí sim estará diante de nós, porque estaremos em um corpo não como esse, estaremos em uma mente ilimitada, tudo estará ao nosso conhecimento. É só você ler a história de Rico e Lázaro. Quando você percebe lá que Abraão, ele responde para o rico, né? Olha, o rico olha para ele e diz assim: Ô pai Abraão, vai lá, manda que Lázaro vá lá e pregue, né, para os meus irmãos, para os meus familiares. E Abraão diz para ele assim: olha, não vai adiantar alguém reviver e ir lá e pregar. Eles já possuem o quê? Moisés e os profetas. Mas Abraão não conheceu Moisés. Abraão não foi contemporâneo de Moisés. Abraão viveu bem antes de Moisés, né? Moisés viveu bem antes, bem à frente de Abraão. Os profetas, Abraão não conheceu os profetas. Abraão não conheceu Jeremias. Abraão não conheceu Ezequiel. Abraão não conheceu Daniel. Abraão não conheceu
Malaquias, por exemplo, né? Essas pessoas viveram bem depois de Abraão. Mas como que Abraão conhece essas pessoas? Como que Abraão sabe que foi entregue para o povo de Deus Moisés e os profetas? E Moisés e os profetas têm a pregação que eles precisam. E Moisés e os profetas se resumem a Cristo. Porque Moisés anunciou Cristo, os profetas anunciaram Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos nessa dimensão espiritual, tudo é claro para nós. Tudo nós conhecemos, tá? Mas enquanto nós estivermos nessa mente aqui limitada, nós não conheceremos Deus em totalidade. Chegar à maturidade espiritual. Quando eu chego à maturidade espiritual, tem mais para frente? Tem mais um mundo ou mundos para nós conhecermos acerca de Deus, tá? Então, é esse comodismo que nós não podemos deixar nos ser alcançados. É esse relaxamento que nós não podemos deixar que nos alcance, tá? E nós sempre temos que procurar crescer em Deus, procurar profundidade em Deus, novas alturas, novas luzes, novos ares que Deus tem para nós nos desenvolvermos espiritualmente. Afinal, algumas frutas estavam crescendo e o fazendeiro não estava incentivando a planta a se sair um pouco melhor. No entanto, se a planta cedesse a essa tentação, produziria apenas 30 ou 60 vezes mais. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando que o comodismo vai fazer com que você produza. Vai fazer com que você... Perdão, o comodismo não, né? Tudo isso vai fazer com que você produza, chegar a essa semente na terra boa e ser germinada e crescer e tudo mais, vai fazer com que nós alcancemos uma produção. Mas o comodismo e o relaxamento não vai fazer com que nós cheguemos a 100. O comodismo e o relaxamento vai fazer com que nós produzimos 30 ou, no máximo, chegamos a produzir 60, mas não 100. A fim de alcançar a fecundidade máxima, a planta teve que se dedicar a utilizar cada átomo de substância externa que Deus havia providenciado para o seu crescimento. Ou seja, cada nutriente da terra. Lembra que nós aprendemos no lírio? Que o lírio permaneceu onde estava, ele buscava cada minério da terra, né? Então, veja, nós temos que buscar cada átomo, cada substância que Deus oferece para nós crescermos, cada pedacinho de coisa, cada porção da sua palavra. Nós precisamos nos concentrar para que nós venhamos absorver isso e nós venhamos crescer. Além disso, teve que superar a indolência interior, né? Ou seja, a falta de interesse e crescimento, que a impediria de usar toda a força interior que Deus lhe dera para produzir frutos abundantes, né? Então, veja, além de sugar tudo que poderia, além de vencer as pedras, vencer os espinhos, né, que nós já estudamos até aqui, vencer a beira do caminho, a árvore teve que vencer a sua indolência, né, ou seja, o seu desânimo, a sua falta de interesse em crescer mais, ela teve que vencer isso, produzir 30, produzir 60, até chegar na fecundidade máxima, que era alcançar 100% de frutificação, tá? Conclusão, né? Para a nossa reflexão aí, e nós concluirmos e orarmos e finalizarmos. Se quisermos ser cristãos 100 vezes maiores, nós devemos superar a indolência interior e a aversão que sentimos em fazer um compromisso total de nossos recursos com o serviço de Deus. Não há razão para invejarmos aqueles que são mais frutíferos nas coisas de Deus. Todas as sementes da palavra de Deus são boas e capazes de produzir abundante fecundidade em um coração. Mas, assim como cada planta determina quanto fruto ela produzirá, cada cristão escolhe quão frutífera será a palavra de Deus em sua vida. Deus semeia as sementes e dá o crescimento, mas devemos cooperar com sua ordem de crescimento e estar dispostos a lutar contra inimigos externos e internos para chegar a 100 vezes mais fecundidade. É preciso humildade de nossa parte para alcançarmos a maturidade espiritual em Jesus Cristo. Devemos estar dispostos para que a semente da palavra de Deus vença o solo duro e compactado à beira do caminho em nossos corações. Devemos estar dispostos para que as pedras da indiferença e da rebelião sejam removidas, para que a raiz da semente e a lâmina da raiz da verdade possam crescer.
Devemos ser fiéis para deixar o Senhor cortar os espinhos dos cuidados deste mundo, o engano das raízes e a cobiça por outras coisas, para que sua verdade possa se concretizar. Devemos estar dispostos a superar a indolência interior e assumir um compromisso total com Deus, para que a sua verdade possa dar frutos maduros e 100 vezes maiores em nossas vidas. Outro ponto a considerar é que a parábola do semeador não está lidando basicamente com a salvação. Ela está preocupada com o ministério ou o mistério do reino de Deus. O reino de Deus refere-se ao governo universal e reino de Cristo, o noivo, e da noiva, a nova cidade, a nova Jerusalém. Juntos, Jesus e a sua noiva, né? O noivo e a noiva, juntos eles governarão e reinarão sobre os novos céus e a nova terra. Está no livro de Apocalipse. A noiva de Cristo deve crescer até a plena maturidade espiritual e em uma unidade, uma união de relacionamento com o seu noivo. É isso que nós estamos aprendendo a cada quarta-feira na nossa igreja, no estudo de Cantares. Somente a noiva alcançará esse grau de crescimento espiritual, ou seja, somente a noiva chegará ao 100%. Tá? Isso é muito claro no livro de Apocalipse. Kelvin, e os que não chegarem a 100%? Que estarão a 30 e 60. Esses ocuparão os novos céus e a nova terra. Esses serão governados pela Nova Jerusalém. Você pode ver lá no livro de Apocalipse, isso é muito claro, que a Nova Jerusalém vai dar luz para os novos céus e a nova terra, tá? É da nova cidade que essa novo céu e nova terra vai ter luz. Você pode ver lá que o trono de Deus e do Filho, né? Que é Jesus, estão na nova cidade, mas o trono de Deus e de seu Filho não estão nos novos céus e na nova terra. Você pode ver que em Apocalipse 19, a Bíblia diz que a vestimenta da noiva são linho fino, puro e resplandecente, e a noiva é a nova cidade, e os novos céus e nova terra, as pessoas que estarão lá terão outras vestes, novos céus, vestes simples, nova terra, vestes dobles, né? Ou seja, vestes duplas. Então veja que a noiva não é toda a igreja, né? Não é todos os cristãos. A noiva será retirada do corpo de Cristo, assim como Eva foi retirada do corpo de Adão. Veja, o primeiro Adão teve a sua esposa retirada do corpo. Jesus, que é o segundo Adão, ou o Adão perfeito, né? Ele também terá a sua esposa retirada de dentro do seu corpo, porque a igreja é corpo, a igreja não é noivo. Nós temos que fazer essa separação, e a Bíblia é muito clara em vários textos que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Ele não diz que a igreja é a noiva de Cristo, né? Então existe essa separação. Todos esses estágios que vimos é a ordem de Deus para o crescimento, tanto no reino natural quanto no reino espiritual. Irmãos, é isso, né? Existe uma ordem, um processo para esse crescimento, que nós venhamos entender, respeitar, obedecer cada etapa, né? Do nosso crescimento, do nosso processo de crescimento, que nós não venhamos querer queimar etapas, né, pular etapas do nosso crescimento, mas que nós venhamos aceitar de bom grado cada etapa, cuidar dos inimigos, né, do solo à beira do caminho, do terreno pedregoso, dos espinhos, né, da boa terra. Quando nós estivermos nessa boa terra, nós tomarmos cuidado com a comodidade, né, e querer sempre crescer mais, sempre alcançar maior estatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Grande é o seu nome, grande é a tua presença. Senhor, que nós possamos querer crescer a sua estatura e que nós venhamos, e que venha nascer no nosso coração, Senhor Deus, nessa nova semente, nesse novo homem, nessa nova vida que há dentro de nós, esse desejo para que nós possamos viver esse processo, para que nós não venhamos pular os processos de crescimento, Senhor, para que quando nós nos depararmos com pessoas que querem
pular esse processo, pessoas que dizem, poxa, eu não quero isso, eu acho que eu já estou num patamar acima, eu acho que eu não preciso dessa fase. Senhor, que nós venhamos ter humildade, simplicidade, de ensinar essas pessoas, de mostrar para elas que existe um processo espiritual, que existe uma madurez espiritual, que existe uma jornada para nós que somos cristãos, e essa jornada está ligada ao Senhor, essa jornada é o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso caminho. Pai, então em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, traga humildade, retira a rebelião, as indiferenças, Senhor, traga humildade e rendição, Senhor Deus, que nós venhamos estar rendidos ao seu propósito, ao seu processo de crescimento espiritual. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que aqui está, para a glória do seu nome. Amém. Deixa eu parar a gravação.